Uma operação da Polícia Federal diz que no final de 2022 um plano chefiado por militares estava em vigor para simplesmente ceifar a vida do presidente Lula, seu vice Geraldo Alckmin e o careca mais poderoso do Brasil, Alexandre de Moraes. Mas afinal, como era esse plano de militares para dar um golpe de estado e assumirem o poder? Quem são eles e será que realmente isso é verdade? Faz sentido ou seria apenas mais uma fanfic dos poderosos? A gente vai entender os detalhes desse plano no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. Quando a gente ouve essa história pela primeira vez, é difícil de acreditar que seja verdade. Mas acredite, tudo indica que realmente aconteceu. A Polícia Federal realizou na manhã de terça-feira, dia 19 de novembro, uma operação com o objetivo de cumprir mandados de prisão, busca e apreensão contra suspeitos de planejarem um suposto golpe de Estado no final de 2022, com a intenção de evitar a posse do presidente Lula. Ao todo, 5 pessoas foram detidas com a autorização do Supremo Tribunal Federal. 4 delas são militares do Exército que pertencem às Forças de Operações Especiais e são conhecidos como Kids Pretos. Os Kids Pretos é o nome dado aos militares formados pelo Curso de Operações Especiais do Exército Brasileiro, treinados para atuar nas missões sigilosas, com ambientes hostis e politicamente sensíveis. Eles integram a chamada elite do Exército. Entre os detidos estão o general de brigada da reserva Mário Fernandes, o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, o major Rodrigo Bezerra Azevedo e o major Rafael Martins de Oliveira. Já o quinto indivíduo que teve a prisão decretada foi o policial federal Vladimir Matos Soares. Dentre os suspeitos, Mário Fernandes é talvez o mais conhecido. Digo isso porque ele é uma figurinha carimbada nesse meio obscuro da política, já atuou como secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência no governo Jair Bolsonaro e exerceu a função de assessor do deputado federal Eduardo Pazuello, sendo afastado do posto por determinação do STF na ocasião. De acordo com a investigação, os documentos da Polícia Federal e do STF contêm todas as provas aí necessárias para que não reste dúvida de que realmente existia um plano para o ato, como trocas de mensagens em diversos aplicativos, documentos, fotos, áudios, entre outras coisas, além do trabalho investigativo que conectou todo esse material. Alguns nomes de documentos ou operações clandestinas que foram descobertas pela PF chamaram a atenção, e é delas que a gente vai falar agora. Os planos. Tiveram 2 que chamaram bastante a atenção da Polícia Federal. A gente vai falar mais por cima primeiro e depois a gente vai aos detalhes. Denominados Copa 2022 e Punhal Verde e Amarelo, os planos envolviam o monitoramento, a prisão ilegal e até mesmo a possível execução de 3 figuras centrais nessa trama. Alexandre de Moraes, ministro do STF, então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, o presidente Lula e Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito. 2 dos supostos cabeças desse plano seriam então Rafael Martins de Oliveira e Hélio Ferreira Lima. Teriam participado de uma reunião no dia 12 de novembro de 2022 na residência do general Braga Neto, acompanhados de Mauro Cid. Esses 2 são figuras conhecidas no cenário recente da política brasileira. Braga Neto foi candidato à vice-presidência na chapa derrotada de Jair Bolsonaro em 2022 e Mauro Cid atuou como ajudante de ordens de Jair Bolsonaro durante o seu mandato. E o engraçado é que atualmente ele é o delator. O relatório encaminhado ao Supremo aponta que tudo foi combinado numa reunião na casa do general Braga Neto, candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro. Após esse encontro de novembro, Oliveira teria enviado a Cid um arquivo em formato Word intitulado Copa 2022, detalhando as necessidades logísticas e financeiras para a execução da operação planejada para o dia 15 de dezembro, essa que seria então a data da execução. Um documento encontrado nos arquivos de Mário Fernandes também planejava a criação de um gabinete institucional de gestão da crise, que entraria em funcionamento no dia seguinte, em 16 de dezembro de 2022. Este gabinete
conforme a PF, né, seria liderado pelo então general Augusto Heleno, com Braga Neto atuando aí como coordenador geral. O Mauro Cid prestou um novo depoimento à Polícia Federal nesta terça-feira, depois dessa notícia explodir. Mesmo sendo hoje um delator, de acordo com a CNN Brasil, ele negou ter conhecimento sobre o plano de assassinar aí Lula, Alckmin e Moraes. A PF identificou contradições em seu depoimento e caberá então ao Xandão decidir se os benefícios do acordo de delação devem ser revogados em razão disso. Vamos saber então os detalhes destes supostos planos. Copa 2022. De acordo com um documento do STF que menciona a apuração da Polícia Federal, os investigados tinham como objetivo impedir a posse do governo. Para alcançar esse objetivo, eles implementaram essa operação que atingiu seu auge a partir de novembro de 2022, indo até dezembro, sendo parte de um plano para consumar um suposto golpe de Estado chamado de Copa 2022. Segundo a investigação, a operação possuía características típicas de uma ação militar planejada de forma detalhada, mas com uma natureza clandestina e com objetivos explicitamente antidemocráticos. No dia 15 de novembro de 2022, o Major Rafael Martins de Oliveira enviou a Mauro Cid via WhatsApp um documento protegido por senha intitulado Copa 2022. Segundo a petição do STF, o conteúdo do diálogo indicava que o documento seria uma estimativa de gastos para apoiar ações clandestinas a serem realizadas nos meses de novembro e dezembro de 2022. Esse mesmo nome, Copa 2022, foi utilizado mais tarde com o intuito de um grupo criado no Signal, um aplicativo de mensagens composto por 6 usuários. Segundo a PF, cada um recebeu um codinome de país para não revelar a sua identidade, né? Bem estilo La Casa de Papel. Os codinomes atribuídos foram Alemanha, Áustria, Brasil, Argentina, Japão e Gana. É importante dizer que os chips dos celulares registrados no grupo de mensagens estavam cadastrados em nome de laranjas, né, de terceiros, localizados aí em diferentes regiões do país. O documento do STF também destaca que as mensagens trocadas entre os membros do grupo Copa 2022 indicam que os investigados estavam distribuídos por locais específicos, aparentemente para executar ações com intenção de prender o ministro Alexandre de Moraes. Um exemplo disso teria acontecido no dia 15 de dezembro. De acordo com a investigação, às 20 horas e 33 minutos, a pessoa aí de codinome Brasil informou um local em que estava, abre aspas, estacionamento em frente ao Gibão Carne de Sol, um restaurante, né? Estacionamento da troca da primeira vez. Logo depois, a pessoa com o codinome Gana confirmou que já estava no local combinado. Tô na posição. Às 20h57, o Áustria perguntou: tô perto da posição, vai cancelar o jogo? Segundo a PF, ele estava tentando saber se a ação contra Moraes iria continuar ainda ou não. Pouco depois, o codinome Japão, aparentemente o líder do grupo, respondeu: abortar, Áustria, volta para o local de desembarque, estamos aqui ainda. Tudo me parece bastante fantasioso, mas se tratando da política brasileira, não me surpreenderia se fosse real. A investigação cruzou essas mensagens com dados de chips de celular, registros de aluguel de carros e outras fontes, o que levou à conclusão de que o grupo estava monitorando Moraes. A PF indicou que é plenamente plausível a pessoa de codinome Gana estivesse próxima à residência funcional do ministro Alexandre de Moraes. O uso de termos militares específicos e o detalhamento das ações sugerem que os envolvidos possuíam um treinamento e experiência em operações especiais. A investigação também concluiu que o Major Rafael Martins de Oliveira era, então, o suposto líder da Operação Copa 2022. Punhal verde e amarelo. Vamos para o outro plano que também chamou a atenção das autoridades. A Polícia Federal aponta que um documento aí com o plano Punhal Verde e Amarelo foi impresso por Mário Fernandes no Palácio do Planalto em 9 de novembro de 2022. Na mesma ocasião, os aparelhos de outros investigados, como Rafael Martins de Oliveira e Mauro Cid, estavam conectados à rede que cobre o Palácio do Planalto. Posteriormente, esses papéis teriam sido levados ao Palácio da Alvorada, residência do então presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o documento do STF, esse plano Punhal Verde e Amarelo revelaria então que vidas humanas eram consideradas descartáveis
notáveis, incluindo até mesmo os militares envolvidos na operação. O relatório da PF descreve o documento como possuindo características terroristas, com informações detalhadas sobre como realizar uma operação de alto risco. O plano inclui uma série de especificações e até prévia. O documento também menciona o arsenal necessário para a operação, que incluía não apenas pistolas e armamentos comumente usados por policiais e militares, mas também armamentos de guerra mais pesado, como metralhadoras e lança-granadas. Na investigação, o codinome Jeca foi associado a Lula. Para a execução do Lula, o documento descrevia a possibilidade de envenenamento ou uso de substâncias químicas para causar um colapso orgânico, levando em consideração a sua vulnerabilidade de saúde e as visitas frequentes a hospitais. Já o Joca referia-se então a Geraldo Alckmin. O texto indicava, caso o 9 Dedos fosse ceifado, a neutralização de Alckmin, o vice acabaria de vez aí com a chapa vencedora. Além disso, o plano mencionava um terceiro nome, Juca, descrito aí como uma iminência parda do presidente eleito e das lideranças do futuro governo, mas esse a PF não conseguiu identificar. Já com relação ao assassinato do Cariacones, foram consideradas diversas formas de execução, incluindo o uso de artefatos explosivos e envenenamento durante um evento oficial público, conforme detalha o documento do STF com base nas investigações da PF. Roteiro digno de House of Cards. O que me intriga um pouco é por que desistiram do plano Copa 2022? Eles já não estavam posicionados? Por que eles abortaram a missão? Isso não foi explicado, né? Então assim, é um pouco estranho essa história, me parece um pouco fantasiosa, porém, né, como eu disse, se tratando da política brasileira, tudo é possível. Aí vocês acreditam nessa história? Será que a Netflix já comprou aí os direitos para adaptar um longa-metragem com essa trama? Acho que ficaria interessante, né? Comenta aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Tchau!